Casa de Carne Boi Nobre, onde você encontra carne e frios de primeira qualidade e com o menor preço da região e um excelente atendimento. A Casa de Carne Boi Nobre está situado aqui em Salobro, na Avenida Planalto, sob direção de Odaí e Tainã. SMC, Salobro Material de Construção, onde você encontra a mais rápida entrega de materiais em sua obra e sem contar na variedade que vai do alicerce ao acabamento. A SMC, Salobro Material de Construção, fica situado na Avenida Planalto, em Salobro. Andrade Irrigações, sempre ao lado do homem do campo. Lá você vai encontrar adubos, defensivos, conexões, entre outros. E para facilitar ainda mais seu dia a dia, você encontrará uma vasta linha de produtos da marca Makita, Steel e Branco. A Andrade Irrigações fica situado na Avenida Planalto, em Salobro. A Master Contabilidade é uma empresa especializada em contabilidade que visa simplificar a vida de seus clientes enquanto economiza tempo e dinheiro. Seu amplo campo de atuação abrange desde o auxílio na formação e gestão de empresas até consultorias especializadas em área contábil, fiscal e trabalhista. A equipe de profissionais altamente qualificados oferece também serviço de planejamento tributário, visando a adequação ideal das obrigações fiscais às necessidades de cada cliente. A Master Contabilidade se dedica a fornecer um serviço de qualidade excepcional, destacando-se como uma referência confiável no setor contábil. Fica localizado na Travessa 13 de Maio, aqui em Salobro. Comercial Carneiro. Lá você encontra qualidade e economia todo dia. Confira variedades de utensílios domésticos, brinquedos, material escolar, cosméticos e na linha alimentícia, lá você encontra produtos zero lactose. Comercial Carneiro está situado na Praça do Comércio, número 14, Centro, Salobro. O podcast Semeando a Fé, produzido pela Pastoral da Comunicação, conta com apoios de Master Contabilidade, Neguinha Confecções, Casa de Carne Boi Nobre, Andrade Irrigações, SMC Salobro Material de Construção, Messias Prestações de Serviços e Fotografias, Comercial Carneiro e Graziela Fotografias. Paz de Jesus e amor de Maria. Queridos irmãos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Semeando a Fé, produzido pela Pastoral da Comunicação da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, de Salobro. Neste momento, quero dar as boas-vindas a uma convidada mais que especial, alguém a quem admiro muito em particular e acredito que todos também têm o maior respeito, admiração e carinho. Boa noite, Sandra. Seja bem-vinda em nosso espaço. Boa noite, eu que lhe agradeço pelo convite, por estar aqui. Então, eu me chamo Sandra, sou casada, mãe de 2 filhos, Raine e Bruno, e entre a nossa família já temos uma nora, que já faz parte da família. E faço parte, do trabalho pastoral da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, fui coordenadora do CPP e sigo na missão, caminhando em busca do céu. Que maravilha. Sandra, falando um pouquinho da sua caminhada pastoral, como foi que ela se iniciou? Assim, minha caminhada, eu considero que ela iniciou quando a minha mãe me colocou na catequese, Minha mãe era muito preocupada com isso, nos direcionar no caminho da fé. Então, todos os filhos, ela teve aquela preocupação de colocar na catequese, para receber a primeira Eucaristia. Então, eu vejo que eu iniciei a minha caminhada nesse momento. Depois, comecei na comunidade, participando dos momentos celebrativos. Fui catequista durante muitos anos, fui coordenadora da comunidade. Morando nessa comunidade foi quando criou os setores. Eu fui coordenadora da catequese nos setores. Depois vim para Salobro, Me mudei para Salobro. Nesse momento, meu desejo era sentar no banco da igreja e participar como membro, mas aquele membro que estava ali mais quietinho no seu espaço. Só que aí eu recebi o convite de seu Rafa, vem participar
da pastoral familiar. Aí comecei a engajar nesses trabalhos da igreja, na pastoral familiar. Logo mais, como era catequista, né? Comecei a fazer parte também mais dessa pastoral e fiquei também por um período como coordenadora da catequese, né? Coordenadora paroquial. Aí depois, mais adiante, como coordenadora do CPP. E por quanto tempo você assumiu a coordenação do CPP? Assim, a coordenação do CPP foi um período bem longo, né? Eu fiquei por 8 anos, né? Fiquei primeiro 7 anos, afastei um pouquinho, né? Sim. Porque já era momento de afastar, só que aí depois foi necessário e voltei por mais um ano e agora saí, né? E o convite, partiu de quem? Como foi esse convite? Aí vem o convite, né? Assim, foi pelo padre Marcelo. Foi até um convite que eu interpretei um pouco errado, né? O padre Marcelo me convidou, eu lembro até num novenário, né? A gente ali aguardando para receber as comunidades, para começar a missa. E o padre me convidou para ser coordenadora. Só que quando ele me fez o convite, eu achei que era um convite para uma coordenação de catequese, né? Que estava precisando, não me lembro se na diocese ou na forania. Aí, conversando com Vânia, eu falei, Vânia, o padre me convidou para ser coordenadora da catequese. Ela falou, não é da catequese não, eu acho que é coordenadora paroquial. E eu, meu Deus, né? Tive aquele susto. Mas aí comecei a orar, né? A entregar aquele propósito, aquele convite nas mãos de Deus, né? A cada momento eu colocava o Senhor para me direcionar, que se fosse para ser coordenadora paroquial, que Ele me direcionasse no caminho, na aceitação, né? Para abrir o coração para isso. E durante esse momento de espera, de dar uma resposta, eu ia conversando com as pessoas, né? E quando eu falava, o padre Marcelo me convidou para ser coordenadora paroquial, conversava com minhas irmãs, né? Que a gente tinha aquela caminhada e era muito de partilhar. Aí elas diziam, Sandra, é um desafio muito grande, a paróquia Nossa Senhora de Fátima, não é fácil. E só que a cada vez que as pessoas me respondiam assim, eu vinha para o momento de oração, entregando. Porque por mais que tinha aquele medo, mas de certa forma tinha um desejo. E também eu via no meu coração assim, que a gente vem para cumprir uma missão. Né? Então era uma missão que o Senhor estava trazendo para mim, que eu precisaria assumir, né? Eu precisaria, de certa forma, tomar uma decisão. Aí, tiveram 2 textos que me chamaram muito, que vinham muito forte na minha mente, né? Que eu me apegava muito a eles, né? Um dos textos que cada vez que eu ia rezar por esse convite, eu sempre meditava nele, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto a receber o reino de Deus. Isso é forte, né? É, muito forte. Então, isso me marcava muito. Eu disse, não, eu preciso tomar uma decisão. E outro texto, assim, que era muito forte mesmo, era, que eu não digo nem um texto, era o sim de Maria. Eu olhava para a humildade de Maria. Gente, como a gente não fala, né? É apenas uma menina. Era uma menina. A responsabilidade de Maria, comparada àquela que o padre Marcelo estava me convidando a assumir, a minha era minúscula, né? Muito, muito pequena. E aí eu falava, Maria, dê o seu sim para enfrentar uma sociedade, né? O quanto ela não teria que enfrentar para dar o seu sim para ser a mãe do Salvador. E eu não estou tendo coragem de dar o sim para assumir essa missão, de estar à frente dos trabalhos de uma paróquia. E aí acabei colocando isso no coração. Como falei antes, com muita oração, com medo, mas a cada vez que vinha um medo, vinha o desejo. Vinha o desejo e vinham os momentos de oração sobre aquela causa, né? Pedindo sempre sabedoria a Deus, né? Tanto para dar essa resposta, como também direcionar na caminhada, se realmente eu aceitasse desse o meu sim, né? Então não teve nem muito tempo para se pensar. Não teve, não. Não teve. E assim, quem conhece o padre Marcelo ele fazia um convite e deixava, né? Ele deixava, ele não ficava ali insistindo, e aí, isso e aquilo. Às vezes, quando eu encontrava o padre Marcelo, eu já começava a tremer. O padre Marcelo vai perguntar o que é que eu vou responder, né? Aí eu lembro que aconteceu a Assembleia Paroquial. Já estava no dia da Assembleia Paroquial e a gente ali nos preparativos para iniciar, o padre Marcelo aproximou e falou assim,
Dona Sandra, e aí? Eu posso anunciar que a senhora será a coordenadora paroquial? Eu falei, padre? E ele, com aquele jeitinho dele, né? Chegava, perguntava e saía. Aí eu sei que o padre saiu e começou, né, ali o momento, né, na Assembleia Paroquial. E eu já comecei a chorar, sabe? Eu não conseguia me envolver ali naquele momento da Assembleia, né? Um momento muito rico, em nossas assembleias é sempre assim, né? De oração e de formação. Mas eu, a todo momento, era chorando, as lágrimas, né? Quase não choro. Aí eu sei que o padre Marcelo, quando chegou o momento de falar, ele só olhou para mim, deu uma sacudidinha assim na cabeça e eu confirmei. Confirmou. O meu sim foi só um gesto, né? Só um gesto. Eu confirmei. Aí ele anunciou, né? Que eu seria a nova coordenadora paroquial. Sandra, o tempo passa que a gente não percebe. 8 anos não são 8 dias, né? Não. E se a gente for elencar aqui, são muitas as dificuldades, Muitas. os desafios. Na tua opinião, quais foram os maiores desafios ou o maior desafio, nesse período? Eu considero assim, Geise, que o maior desafio é a gente conciliar trabalho, família e a missão pastoral. Concordo. Porque assim, estar à frente de uma paróquia como coordenadora paroquial é uma missão grande e que a gente precisa ter uma visão holística, né, do todo. Do todo. Por mais que eu não estava nas pastorais, mas eu precisava ter conhecimento e estar acompanhando todas as pastorais. Eu precisava estar acompanhando todos os eventos da igreja. Então, todos os eventos da igreja, com a ajuda do padre Marcelo e dos membros do CPP, que para mim são irmãos, né? São irmãos que a gente caminhou muito junto, assim, né, durante esse período. E eu precisava estar atento a tudo isso, mas eu não podia perder de vista a minha família, né, que tanto amo e que precisava cuidar, porque a minha missão é cuidar, né, da família. E tinha o trabalho, né, sempre trabalhei 40 horas, né, como professora, muito tempo como coordenadora de escola, né, que eu fiquei 10 anos na coordenação de escola. Então, olha tudo isso que eu precisava dar conta, né? Então, o desafio maior para mim foi isso, né? Conseguir conciliar tudo isso, a educação dos filhos, né? Ser uma boa profissional ali onde eu estava trabalhando e também ser exemplo ali como coordenadora do CPP. Mas você sempre teve apoio da família, né? Sim, isso é sempre importante. tive apoio da família, tanto do meu esposo, que não me impedia de fazer nada, né? Qualquer momento que estava ali para a igreja, era para a igreja, ele já sabia, tanto quando começava o novenário. Ei, agora a gente não tem comida, não tem roupa lavada, não tem casa arrumada, porque sabia, aquele momento era para a igreja. Tinha o apoio também dos filhos, né? Raine sempre caminhou comigo, né? Ela acompanhou esse percurso. Bruno saiu muito novo daqui, mas de certa forma apoiava a cada evento que acontecia. Quando chegava em casa, mandava mensagem: e aí, manhã, como foi? Né? Então, de certa forma, eu tive o apoio demais da família. Sem contar com a família, né? Minhas irmãs, né? Cunhada, sogra, todo mundo todos eles viveram comigo esse processo, né? Esse trabalho, essa missão. Né? E quando você falou para essas pessoas, assim, eu assumi, e aí? Todo mundo, que beleza, que bom. Sabe, quando eu falava que eu assumi, eu acho que aquela palavrinha do padre Marcelo eu ouvi de muitas pessoas. Coragem. Coragem. Coragem, né? Era isso ter. que eu ouvia. Coragem. E muitas pessoas falavam assim: Sandra, oração e joelho no chão. E joelho no chão. E é isso que dava força, né? Nos momentos difíceis, oração, joelho no chão. Quantas vezes passava a madrugada orando, né? Entregando nas mãos de Deus cada desafio, cada situação. Era a oração antes, durante e depois, né? Porque sempre a gente tinha aquele momento de agradecimento a Deus. Então, aqueles agradecimentos se transformavam em oração, né? Sim. Por cada momento. Porque nossa paróquia é uma paróquia muito ativa. Né? A gente sempre está em movimento, né? A gente preparando um momento e já pensando em outro. E um foco de que os nossos momentos não é momentos somente de festa, mas é um momento celebrativo e que precisa ser sempre levado para fortalecer espiritualmente os nossos paroquianos. Então a gente precisava ter essa visão. E para ter essa visão, precisava de oração, né? Então a oração era muito constante. Quando vinham os desafios, a oração dobrava. Dobrava. Eu concordo. Assim, Sandra,
existe muito uma cobrança, mas eu acho, pelo menos comigo, eu me cobro muito em tudo que eu vou fazer. Aí eu acho que poderia ser melhor, fazer melhor. Contigo é assim? Sim. Existe a cobrança, Existe né? a cobrança. E assim, a cada momento que acontecia, eu era muito de perguntar um e outro, o que que você achou que faltou ali para melhorar? Ou muitas vezes eu fazia, dizendo, não era para ter acontecido isso, eu precisaria ter feito de outra forma, poderia ter feito melhor. Tinha muita cobrança. Às vezes voltava para casa para refletir, né, fazer uma retrospectiva de tudo aquilo que fez, ou até das vivências no dia a dia. E a gente dizia, não, eu falhei aqui. Eu precisava ter feito melhor, né, dar mais atenção, né, tanto às pessoas como os membros, né, de cada pastoral, os membros do CPP. Então é muita cobrança, não tem como não cobrar. E eu acho que esse cobrar é refletir sobre o nosso agir para tentar melhorar. Sim. Não é? Eu acho que essa cobrança nos ajuda a crescer espiritualmente. Sim, a dar o melhor de si. Dar o melhor, isso. Uhum. Concordo. Estamos em um bate-papo descontraído, desta vez em nosso espaço com nossa amada irmã e amiga Sandra Teles, que aceitou o convite da Pastoral da Comunicação para partilhar um pouquinho da sua vivência cristã. E aí, Sandra, eu gostaria de te perguntar assim, de que forma os fiéis, né, aquelas pessoas que sentem um desejo, como que elas podem estar procurando estar mais à frente de atividades pastorais? Você acha de qual forma, qual o primeiro passo deve ser dado? Assim, Geisa, é algo desafiador, mas pela fé todos são capazes. O Senhor capacita. Capacita. Né? Não existe pessoas que seguem o serviço da igreja só que tem estudo ou que tem um conhecimento. Verdade. E outro não. O Senhor escolhe os mais humildes e Ele capacita. Então todas as pessoas são capazes. O que as pessoas precisam fazer é se entregar. Então quando eu me entrego, o Senhor me capacita e eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Né? Então, e por meio da oração. Né? A oração fortalece e dá disposição para as pessoas seguirem. E nós temos muito exemplo, né, de pessoas que são tão humildes e que têm um serviço brilhante na comunidade. Verdade. Né? Brilhante na comunidade. Muito melhores do que outros estudados, né? Que muitas vezes as pessoas acham que o estudo é que favorece as pessoas a assumir uma missão na igreja. Não. O estudo do cristão que quer assumir uma missão é o estudo da palavra de Deus e a oração. Tendo isso, qualquer pessoa é capaz de fazer e assumir qualquer missão na igreja. Então, assim, as pessoas que já estão engajadas na comunidade, que já vivem a Santa Missa, os momentos celebrativos, não precisa ter medo de assumir uma missão. Então procure as pastorais, né, os movimentos da igreja e venha, né, viver a experiência do serviço. Porque se a oração é boa, ela acompanhada do serviço, ela se torna melhor. Então quanto mais eu me envolvo nos trabalhos pastorais, mais eu vou crescendo na fé. Então eu convido você, né, a aproveitar o momento, né, Geisa? Convido você a procurar uma pastoral, procurar um movimento, se engaja nos trabalhos pastorais. A igreja precisa de membros, precisa de pessoas para levar adiante o projeto de Deus. E nós, como batizados, essa é a nossa missão. Nós não fomos batizados apenas para ficar sentados num banco, como eu falei que eu queria ficar, né? Nós somos chamados a servir. E o serviço é esse. É servir o próximo por meio da obra da igreja. Verdade, concordo. Sandra, a gente estava conversando um pouquinho em off e você estava me falando da sua devoção à Nossa Senhora. Conta um pouquinho pra gente. Gente, eu não vou nem abrir espaço para falar, de dar meus testemunhos de Nossa Senhora, viu? Porque senão a gente ficaria aqui a noite inteira. Fica à vontade. Mas eu vou falar assim da minha experiência, eu vou falar do encontro com Nossa Senhora, né? Eu participei de 2 comunidades onde os padroeiros eram Senhor Bom Jesus e São José. Então, minha devoção era mais a esses padroeiros e Senhor Bom Jesus, que é o próprio Jesus. Mas quando eu vim para Salobro, aí começou a minha aproximação com Nossa Senhora. E eu tenho um amor e uma veneração tão grande à Nossa Senhora,
Geisa, que é um amor assim que eu não sei nem falar, sabe? Do tamanho que é esse amor com Nossa Senhora. E aquela confiança. Eu sei que eu direcionando as minhas orações ao próprio Jesus, diante do Santíssimo Sacramento, ou, né, de qual for a forma, eu serei ouvida, mas eu sempre procuro ir às orações à Nossa Senhora, tendo certeza que ela leva até o seu filho, Jesus. E sou muito ouvida, tenho um amor imenso. Só quando eu chego ali na igreja, que eu sento naquele banco, que eu vejo a imagem de Nossa Senhora aos pés de Jesus, gente, meu coração se abre de alegria, né? Tanto que dificilmente eu vou na igreja para mim não chorar, né? Do amor que eu tenho à Nossa Senhora, por tantas graças e bênçãos que eu já recebi por meio da devoção, né? A nossa vida é baseada em altos e baixos, não é, Sandra? Sim. É muito difícil, mas é muito gratificante, como você bem falou. Teve algum momento que você pensou em desistir e dizer, não, agora para mim deu, já basta, tenho que me afastar verdadeiramente, que a gente sabe que não é verdadeiramente, a gente está se boicotando, na verdade, de se entregar. É assim, Geisa, eu considero isso como um momento de fraqueza, né? De fraqueza na fé. Na fé. Tive, Geisa, recente. Assim, eu, como desse período de caminhada, como a gente já colocou aqui, 8 anos, eu sempre fui muito firme nessa fé, né? É claro que às vezes a gente desanima e tudo, Sim. mas muito firme na fé. Normal. Só que agora eu tive um momento assim que eu não tinha vontade de ir para a igreja. Foi agora que eu perdi meus pais, né? Às vezes até cheguei ao ponto de questionar Nossa Senhora, o tanto que eu coloco em suas mãos. Por que aconteceu isso? Porque assim, com minha mãe já estava doente, já esperava, agora meu pai não. Aí às vezes eu questionava, né, a Deus o porquê disso e tive fraqueza na fé. Teve momentos que eu dei vontade de ficar em casa, de não ir para a igreja. Chegava quinta-feira, eu sabia, eu preciso ir para a igreja, eu tinha o desejo de ir. No domingo a mesma coisa, eu tinha o desejo de ir, porque para nós, quem já tem uma caminhada, aquilo ali vira uma rotina. Sim. Só que quando eu chegava na igreja, eu tinha vontade de vir embora. Chorava muito, muito, porque ali era o local que eu sentia a vontade de chorar. O choro era, né, imenso, ali muito choro, mas eu só não saía da igreja antes de terminar a missa, porque eu via as pessoas vão olhar isso e aquilo. Mas tive muita fraqueza na fé. Eu não tinha desejo de levar adiante os trabalhos da igreja, porque eu gosto de me envolver, né? Quando tem algum evento, quando tem alguma coisa de estar ali dentro, eu não tinha mais esse desejo. Agora é que eu estou voltando, né? Graças a Deus. Mas para isso eu precisei lutar contra isso, né? Contra esse desejo de ficar em casa no meu mundinho, né? E eu sou sincera em dizer que até mesmo os meus momentos de oração em casa, eles diminuíram. Eles diminuíram. Sabe aquela sensação de que a oração não tinha valor? Compreendo bem. Né? Não tinha valor, mas graças a Deus eu já estou, né, me recuperando disso. Mas nessa caminhada foi um momento em que a perca do meu pai e da minha mãe, eles deu uma balançada muito forte na minha fé. Foi muito, muito rápido, não é? Muito Sandra? rápido. Foram 42 dias, não né, é quando eu fácil. perdi meu pai, perdi minha mãe. E assim, Geisa, tudo eu levo que é Nossa Senhora. Eu lembro que no dia que meu pai faleceu, foi no dia 13 de maio, né? Eu sou acostumada a fazer os avisos, falar em público, né? Normalmente. Graças a Deus, eu tenho muita facilidade de falar em público. E eu lembro que eu estava na quadra e eu fui para frente, porque já estava ali aproximando o momento dos avisos, né? Sim. E eu fui, gente, quando eu cheguei lá, eu senti, sabe, uma sensação tão ruim, que eu não consegui ficar lá. E eu voltei, né, para o fundo, até conversei com Célia, com Magna e mais umas 2 pessoas. Meninas, eu não estou bem, eu estou com uma sensação tão ruim. E aí Célia até falou, que é isso, Sandroca? Tu já falou para mais pessoas do que aqui, o que é que tá te temendo aqui? E eu falei, não sei, Célia, eu não sei, mas eu estou com uma sensação tão ruim. Foi Nossa Senhora que estava falando para mim que meu pai não estava bem. No horário eu não entendi, mas foi Nossa Senhora. Ela me avisa tudo, gente. Avisa. Ela me avisa.
É claro, aquilo ali eu não foi um momento que às vezes quando eu venho com algum pressentimento, eu já começo a entregar. Naquele momento eu não tive essa reação de fazer uma entrega. Mas eu senti, eu tenho certeza que ela me alertou. Que ela me alertou daquilo que estava acontecendo. Né? E eu acho que é isso que a gente apega, né? Na fé, porque a gente vai, tudo que acontece na nossa vida, a gente vai sentir na presença dos santos, né? A presença dos santos na nossa vida. E a gente só entende lá na frente. Lá na frente, lá na frente. É tanto que quando eu cheguei em casa, eu nem subi. Aí quando eu estava guardando o carro, minha irmã já ligou que meu pai estava vindo, que estava passando mal, né? Então, é um dia que vai me trazer muitas, na lembrança, muitas memórias, né? Sim. Mas você nunca esteve e nunca estará sozinha. Não. Você, além da sua família de sangue, você tem a família de Fátima. Tem. Que sempre esteve e sempre estará ao seu lado. E esteve, viu, Geise? Eu lembro que minha irmã falava isso, Sandra, mas o pessoal da igreja te ama. Ela me falava, nesses momentos que nós passamos por dificuldade, a igreja, na pessoa, né, dos membros, né, das pastorais, das pessoas que acompanham a igreja, eles foram muito presentes na nossa vida. Né, mãe e pai moravam num povoado e eu recebi a visita de praticamente quase todas as pessoas aqui. Eu considero assim, Geisa, que não somente está lá, mas a mensagem, uma ligação, né, encontrar, dar um abraço e tudo. Então, foi muito presente na minha vida. Era justamente isso que eu ia comentar. Às vezes, o presente não quer dizer estar lado a lado fisicamente, não é, Sandra? Mas uma mensagem, uma oração, um olhar com carinho, um abraço. Às vezes, fala muito mais. Muito mais, assim, de chegar na igreja e até o momento de iniciar a celebração, vem e perguntava como é que estava, como é que você está, depois na saída. E aí, como é que tá? E aquele abraço, quantos que chegavam e davam um abraço caloroso, que não diziam uma palavra, mas aquele abraço confortava. Então, eu considero que a igreja esteve comigo. Então, como não falar dessa família de Fátima, né? E eu creio que quem colocou todas essas pessoas do meu lado foi Nossa Senhora de Fátima. Sem dúvida nenhuma. Foi ela que colocou todos esses. A presença dos padres, que eu não digo só o padre, né, Bira, que está aqui agora com a gente, mas o padre Marcelo, o padre José Carlos, o padre Miranda, né, todos esses padres, né, o padre José Carlos, que sempre está aí próximo da gente, né, então é a família de Fátima. Foram aqueles que passaram por essa paróquia, né, e que se tornou a família de Fátima e permanece nossa família, né? Amém. Sandra, atualmente você compõe, faz parte do CAEP, não é? Fala um pouquinho sobre, que é algo novo, e como se deu essa sua ida para o CAEP? Assim, eu comecei a fazer parte do CAEP ainda quando o padre Cláudio estava aqui, né? Quando ele chegou, ele me convidou a fazer parte do CAEP, que é uma missão assim meio complicada, né, assim, delicada. Que é tratar, né, estar ali fazendo parte do setor econômico, né? Não é fácil. Mas a gente vai levando, né? A gente vai levando com a graça de Deus e contando com aqueles que estão próximos da gente. Como quando eu falo que não é fácil, é porque assim, quando se fala de recursos, né, de dinheiro nisso, não é fácil a gente administrar, mas a gente tem a certeza que o Senhor está com a gente e tem outras pessoas que estão próximas da gente. Não é um membro só, né? Então tem outras pessoas ao lado e a gente procura ser muito transparente em tudo, né? Desde do que entra, com o que sai na igreja, muita transparência. E nós temos um padre que ele é muito rígido quanto a isso, né? Então, de certa forma, dá um certo conforto a gente estar à frente desse trabalho. Isso é importante você dizer, porque tem a ação, né, da igreja, porque tudo precisa de recurso hoje. Precisa. E a gente tem que saber administrar bem. E a gente que eu digo porque eu faço parte também, né, mas vocês têm um apoio muito, muito bom. Assim, uma equipe muito boa que ajuda. E o padre também é uma bênção. E assim, quando se fala no CAEP, não é somente a economia, mas temos também os bens que a igreja tem, que a gente precisa cuidar de todos eles, né? Então, é um olhar para aquilo que a igreja tem,
né? E não, que não é somente aquela Sim. parte econômica, né? Então, é estar à frente de tudo isso. E eu convido até as pessoas a Ótimo. entender o que é o CAEP, ver Ótimo. quem são as pessoas que fazem parte, né, desse trabalho que vem levando adiante essa missão, porque é uma missão muito bonita e que todas as igrejas precisam ter, desde as maiores às menores, né? Porque o CPP ele não dá conta de tudo, Não. né? Então precisa ser dividido com outros membros para levar adiante os trabalhos, né? E zelar, que isso é zelo da igreja, é zelar da igreja, né? É, importante demais. Vamos mudar um pouquinho o foco. Sandra, eu sei que você tem muitos testemunhos. A gente até conversava isso anteriormente, mas eu queria que, se você se sentisse à vontade, é claro, partilhar com a gente algo que realmente você viu a importância da sua fé em particular. Geis, assim, eu tenho um testemunho, né? Que, para mim, eu considero aquele testemunho que é o poder da fé e da oração. Da oração. Da fé e da oração. Há uns 18 anos atrás, 18, 19 anos, eu tive um câncer de mama. É assim, quando eu descobri que eu tinha um câncer de mama, eu já tinha uma caminhada de igreja. Inclusive, quando eu fui para São Paulo para fazer o tratamento, foi bem quando implantou a Capela do Santíssimo em Queimada de João Martins. Então, o meu primeiro momento de oração por essa doença, essa enfermidade, foi diante de Jesus Eucarístico, em Queimada de João Martins, na semana que tinha implantado o Santíssimo. E você descobriu exames de rotina? Como foi que Sim, se eu deu? descobri no autoexame. No autoexame, né? a No importância. autoexame. Aí depois fiz os exames e foi comprovado, né? Aí eu fui para São Paulo para fazer o tratamento, porque nessa época em Salvador era mais difícil, né? Aí eu fui para fazer em São Paulo, porque eu tinha meus irmãos que moravam lá, né? Aí assim, eu trago esse testemunho como fé e oração, porque assim, se eu já tinha os momentos fortes de oração na minha vida, eu buscava a oração, com essa enfermidade eu busquei mais. E com isso, eu fui crescendo na fé e na confiança em Deus. E quando eu falo na fé e na oração, é porque assim, eu consegui a cura do câncer. Eu fui curada pela honra e glória de Deus, eu fui curada por meio das orações. Eu lembro que quando eu viajei para São Paulo, eu viajei, antes era 3 dias para São Paulo, né? Uma viagem longa, né? E assim, eu viajando e eu tinha certeza que eu iria para São Paulo, mas que eu não ia voltar, que eu ia morrer, né? Porque um câncer, naquela época, uma pessoa que fosse diagnosticada com um câncer, ele estava condenado à morte. Aí, só que depois, quando eu cheguei em São Paulo, que as pessoas ligavam, né? Que não tinha celular, ligava por telefone, mandava cartinha, bilhetinho, era que a paróquia inteira estava rezando por mim, né? Então, aí eu ficava falando assim, eu não vou morrer. As orações de uma paróquia inteira vai chegar aos ouvidos do Pai e eu não vou morrer. Lá eu já comecei a engajar na igreja, né? Na comunidade que a gente morava, eu comecei a participar da igreja. Depois já eram os padres, eram as pastorais rezando em casa, né? Então a oração, já tinha 2 paróquias rezando por mim. E outras paróquias, né? Que aqui, né, tinha outros padres que me conheciam, que começou a rezar. Então, a oração me fortaleceu e eu comecei a enxergar o poder da oração e, a partir disso, eu tinha em mente que eu não iria mais morrer, porque eu confiava na oração do povo, né? Na oração de todos que estavam elevando a Deus. E assim, quando eu me recordo, quando eu fui conhecer a sala de quimioterapia, eu lembro que eles apresentavam a gente a sala de quimioterapia. E a enfermeira ela aproximou de mim e falou assim, me mostrou, né, a quimioterapia, né? Tinha até uma senhora que ela estava tomando a quimioterapia. Aí ela olhou assim, você está vendo essa medicação aqui, essa medicação ela é muito forte. Ela é tão forte que você vai perder seus cabelos, né? Ela começou a falar dos efeitos da quimioterapia. Tem pessoas que vai para a cama, né? E falou tudo. Ela disse assim, só que ela só tem 10%, né, ela só lhe dá 10% de cura. 90% da sua cura está na sua fé
e no apoio que você tem de sua família. Aí quando ela falou assim, eu estava com minha irmã. Minha irmã olhou para mim e disse assim, tua cura está garantida. Tua cura está garantida. Graças a Deus eu tinha uma família ao meu lado, né? Em São Paulo, que a vida é corrida, corrida, né? De todo mundo, quem não sabe como que é a cidade grande. Eu fiz esse tratamento lá, que muitas vezes eu ia para o hospital 3, 4 vezes na semana. Teve um período que eu ia todos os dias, né? 2 meses que eu ia todos os dias para o hospital. Eu nunca fui para o hospital sozinha. Sempre tinha alguém, já era certo, tal dia alguém vai, tal dia alguém vai. Minha família, assim, esteve ao meu lado o tempo todo, né? Acho que encontrei o apoio de todos. Visita de pessoas daqui que saíram daqui para ir para lá me visitar, inclusive o padre José Carlos Cumbete, que foram me visitar em São Paulo, né? Então, eu tive o apoio. Tinha a fé e tinha a oração do povo, né? Então, eu não tinha mais, não passava mais por na minha cabeça que eu iria morrer, né? E aí, Geisa, para fechar, não prolongar, aí quando marcou a cirurgia, porque eu fiz primeiro o tratamento, né? Quimioterapia, radioterapia, aí marcou a cirurgia. Quando marcou a cirurgia, o médico falou, né, que eu iria fazer a cirurgia e que eles não tinham como dizer como seria essa cirurgia, se eu iria perder uma mama ou não. Eu só falava assim, você vai fazer a cirurgia, a gente só sabe como será no dia. Aí eu participava muito das missas do padre Marcelo Rossi, né, meu irmão, minha irmã, eles me levavam lá, né. Aí quando marcou a cirurgia, meu irmão falou, Sandra, nós vamos domingo para a missa, nós vamos para a missa. Dá tempo de ir para a missa, nós vamos para a missa. Pronto, nós vamos. Aí a gente foi para a missa, tinha missa 7 horas da manhã e outra, não me lembro se 9 ou 10 horas, né? Aí quando a gente chegou no espaço, que eu lembro que era um galpão, que ele celebrava, porque era muita gente, né? Aí quando a gente chegou para a missa, o pessoal da primeira missa estavam saindo. E ele já começou a acolher os que estavam chegando para a segunda missa, né? E nesse acolhimento ele ia falando, ó, vai colocando as intenções que você traz para essa Santa Missa, né? E quando ele começou a falar, eu já comecei a entregar. Senhor, eu tenho uma cirurgia para fazer, eu vou fazer a cirurgia da mama e eu não quero perder a minha mama, Senhor. E comecei a entregar, Geise, sabe assim, aquele momento de oração mesmo, de entrega. Já entrei orando, né? Sabe aquele momento que quando a gente chega, a gente já consegue entrar naquele clima de oração? Sim. Aí quando eu entrei, eu fui com meu irmão e minha cunhada. Lá eles tinham um espaço que eles deixavam para as pessoas enfermas. Como eles viram que eu estava de lencinho, né, que eu já tinha perdido meu cabelo, tudo, uma pessoa chegou e me conduziu para esse espaço. Quando eles me conduziram, meu irmão e minha cunhada foram para outro espaço, de forma que nós ficamos distantes. Sim. Né? Aí eu fiquei sentada ali próximo mesmo do altar. Aí teve a missa, né? O padre seguiu celebrando a Santa Missa. Aí ele começou a revelar, né? Na pregação o padre começou a revelar. Quando ele começou a revelar, ele falou assim, ó, quando nós iniciamos a Santa Missa, alguém que está aqui entregou, né, em oração, que iria fazer uma cirurgia. Que forte isso. E você foi curada, você não vai perder nenhum dos seus membros. Nesse momento você entendeu? E quando ele falou assim, gente, eu já estava chorando, é claro, né, gente? Eu já estava chorando quando ele falou assim, que eu olhei para meu irmão e minha cunhada, que estava distante, ele já estava lá desaguando, porque eles tomaram posse daquela cura. Eles não sabiam como eu tinha colocado, mas na hora que o padre revelou, eles tinham certeza que era comigo que ele estava falando. E saí, cheguei em casa e chorava e falava para um e falava para outro. E foi o que aconteceu. Quando eu fiz a cirurgia, quando terminou a cirurgia, que o médico veio para falar, ele disse assim, não foi necessário retirar sua mama. Seu nódulo estava pequenininho. Não foi necessário. Aí eu falei, eu já sabia, porque eu já tinha recebido essa cura. Que maravilha. Eu já tinha recebido essa cura. E assim, essa cura eu assumi nesse dia. E hoje, até para a medicina, eu fui curada desse câncer, né? Então, eu recebi essa cura por meio da fé e por meio da oração dos fiéis e minha, né? Porque a gente esteve em oração. Então, para mostrar que quando existe oração, existe cura. A importância do poder da oração. O poder da oração. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem nesse momento está passando por a mesma situação,
de encorajamento? Assim, eu já conversei com muitas pessoas que passaram por essa situação. E o que eu digo a cada um, né, que passa por uma situação dessa que eu passei, que está passando, não se entregue. Não se entregue ao desespero, né? Entregue a oração, porque a oração ela tem poder de curar. E como eu falei, quando a gente tem fé e tem as pessoas do nosso lado, a cura é garantida. Então não desespere, confie em Deus que o milagre ainda existe. Né? Às vezes a gente acha que o milagre só acontecia naquele tempo que Jesus vinha e passeava no meio do povo, não. Jesus continua presente, eu não posso tocá-lo, né? Mas eu posso sentir. E a gente sente a presença dele por meio da oração. Então não desespere. Ele continua curando aqueles que se entregam a ele pela oração. Amém, eu creio. Amém. Sandra, eu queria muito, muito, muito te agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, mas principalmente pela sua doação. Eu acho que eu vou me emocionar, mas tudo bem. Obrigada. Eu acho que não é a palavra que possa expressar tamanha gratidão. Quando eu digo obrigada, é em nome de toda a paróquia Nossa Senhora de Fátima. Por todos esses 8 anos e que venham mais 8, mais 8, com você ao nosso lado. Que Nossa Senhora continue a abençoar a tua vida, a tua família, o teu trabalho, o teu ministério. Conte sempre com as nossas orações e coragem. Amém. E assim, Jesus, eu acho que eu não fiz nada de extraordinário. Eu apenas cumpri a minha missão, com as minhas imperfeições. Sim. Né? Eu procurei cumprir a minha missão. E sou grata a cada um que esteve ao meu lado. Você mesmo esteve ao meu lado. Eu acho que eu não fiz nada, né? Eu apenas estava ali mediando. Mas quem fez foram vocês. Mas com o seu direcionamento. Né? Apenas mediei o trabalho, né? E estou à disposição para seguir, né? Mesmo com as fragilidades, como a gente vem falando, mas o meu desejo é seguir cumprindo a minha missão de cristão. Amém, que assim seja. Eu quero abrir o espaço para que você faça suas considerações finais, deixe uma mensagem. Assim, eu queria agradecer a Pascom, né, que eu sempre falo assim, que eu acho o trabalho do ministro e do coroinha um trabalho assim lindo, né? Lindo, concordo. E hoje eu estou vendo o trabalho da Pascom, não é porque eu estou aqui com vocês, porque assim, é fácil levar a palavra para quem está do lado. Mas vocês estão levando a palavra para quem está distante. Então, vocês estão fazendo um trabalho extraordinário, né? Então, eu queria parabenizar o trabalho de todos vocês. E eu vejo o empenho, a dedicação, porque não é fácil o que vocês estão fazendo. Né? A cada Santa Missa, vocês procurando levar a palavra de Deus para quem está distante. Para muitas pessoas que muitas vezes não podem estar ali na igreja. Então, a minha gratidão volta a vocês e continue firmes e fortes nessa missão. Amém. Né? E vocês têm crescido muito, viu? Amém. Têm crescido muito e isso é pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Né? Então, eu até peço, né, para todas as pessoas que vêm acompanhando para rezar por vocês. Isso. Né, por essa missão, que não é fácil, mas que vem sendo uma missão brilhante. Que Jesus abençoe a vida de vocês. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossa Mãe Maria Santíssima. Amém.